Essa noite nós já queremos iniciar, né? Orando ao Senhor, agradecendo por este tempo e por esse momento, né? Queria pedir para que algum de vocês pudesse levantar a voz, não? Aqui, Rodrigo. O Senhor possa estar nos abençoando nesta noite. Correção ou a palavra? Orar? Amém. Então tá. Oramos a Deus por este momento, te agradecemos, Senhor, te damos glória por ter a oportunidade de falar da Tua Palavra, por sermos ministrados da Tua Palavra, Senhor. Tudo em honra e glória do Teu santo nome. Amém. Pai querido, amado Deus, te convidamos a ser o principal dessa noite, a ser o principal deste mover, Senhor. Pois não estamos fazendo mais do que nossa obrigação, que é falar da Tua Palavra, proclamar do Teu Evangelho, Senhor. Sabemos que grandes coisas tem feito, mas também sabemos que tem muito mais separado para cada um de nós. Que a Tua Palavra entre através desses celulares, nas casas, nos corações daqueles que escutam, daqueles que visualizam da Tua Palavra nessa noite, que possam haver cura, que possa haver libertação, que possa haver restauração, Senhor. Cremos num Deus de milagre, cremos num Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Então louvamos pelo Teu santo nome, mas não pelo que Tu podes fazer, Senhor, sim pelo que Tu és, pois o Senhor não nos deve nada, o Senhor já deu o Seu Filho por nossos pecados, Senhor. Então vivemos em gratidão por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas, Senhor. Seja exaltado neste lugar, é tudo para a honra e glória do Teu santo nome, não é nada para nós, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor, da Tua glória e do Teu poder. Que tudo aquilo que for, Senhor, ao contrário da Tua vontade, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Não aceitamos que o inimigo tome conta da nossa família, das nossas vidas, dos nossos pensamentos. Repreendemos agora no nome de Jesus. E damos uma ordem, pelo poder e autoridade que tem o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Que tudo aquilo que for ao contrário da Tua vontade, do Teu querer nessa noite seja anulado, repreendido, que bata de retirada, no nome de Jesus. Pois cremos no poder e autoridade que tem o Teu santo nome, Senhor. E cremos, Senhor, que nessa noite, que ainda hoje, vivenciaremos milagres, vivenciaremos curas, vivenciaremos libertações, vivenciaremos o sobrenatural de Deus. Basta crermos, basta nos confiarmos, Senhor. Pois Tu, Senhor, não é homem nem filho do homem para que minta, nem para que nos engane, Senhor. Cremos na Tua palavra viva, cremos, Senhor, no Teu Evangelho, Senhor. Seja bem-vindo, fique conosco, Senhor. Amém, amém. E amém. 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 Glória a Deus. Hoje nós queremos falar um pouquinho da palavra, aquela que traz vida, aquela que traz restauração no nosso coração. Aquela que quando penetra, né, ela traz um resultado sempre positivo na nossa vida. Né? Basta o nosso coração estar aberto, basta o nosso coração estar receptivo para tudo isso que Deus vai derramar nessa noite. Vai ser através dessa live. O Senhor pode fazer e começar a operar nesse momento na tua vida. Amém. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Que tudo que nós fizemos coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu acredito que há um povo aí precisando e necessitando entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, gente? Queria iniciar a palavra de Deus com uma leitura, e ela está em Ezequiel 47, do 1 ao 5, né? Eu acredito muito que nós precisamos comer desse alimento poderoso, né? Então hoje nós vamos ler um pouquinho dessa palavra para a gente poder entender o que Deus quer falar com nós nesta noite. Amém. Você que pode, você que tem uma Bíblia em casa, empoeirada aí, aberta no Salmo 91, você que tem o seu celular, se quiser acompanhe conosco aí, mas vai ser ministrado aqui também, vamos deixar a referência para você estudar depois. Amém. A palavra está em Ezequiel 47, do 1 ao 5. Um riacho no templo. Diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria para debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste.
Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza. Para o leste, ele fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais, para que se atravessando, a não ser a nado. Aí ele me disse. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu particularmente, eu amo essa palavra, né? Eu amo ouvir dela, né? Me alimentar dela. E a gente sabe que você aí do outro lado já pode ter ouvido falar dessa palavra, ou já ministrou essa palavra, né? Ou já ouviu em outros lugares, em outras congregações essa palavra. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela é renovada na nossa vida, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rio que flui do trono de Deus na nossa vida. E esse rio, ele vem fluindo com muita força, né? Muita força, com muito poder. E eu sempre vejo assim que essa visão de Ezequiel, né, eu digo que é uma visão barra profecias, né? Porque é exatamente muitas coisas que estão acontecendo hoje foram reveladas naquele tempo. Então, essa visão de Ezequiel das águas saindo do lado direito do trono e fluindo do trono de Deus, a gente começa a entender que nesse momento onde Deus, né, entrega essa visão a Ezequiel, ele enxerga alguém, né, enxerga um homem chamando ele, e naquele momento que aquele homem chama ele, junto com aquele homem está uma vara de medir, ou um bordão, né, de medir, que em todo o tempo, né, de 1000 em 1000 côncavos, ele caminhava e ele levava Ezequiel para um lugar mais profundo. Né? A palavra ela é muito clara, todo mundo conhece, sim, águas nos tornozelos, águas nos joelhos, água nos lombos, né? Mas hoje a palavra de Deus está nos dizendo que nós chegamos num tempo onde nós temos que passar a nado. Nós chegamos num momento na palavra de Deus que nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E eu comecei a entender, né, hoje, nessa tarde, enquanto eu estudava, eu comecei a ler profundamente isso, porque muitas explicações há sobre essa revelação, na palavra de Deus, né, mas hoje ela revela para nós um tempo novo, né, um tempo novo. Então eu digo assim, por que o Senhor está mostrando essa palavra com tanto poder em um tempo novo? Porque os historiadores, né, se a gente for a fundo nessa palavra, se nós formos estudar, a gente sabe que essas escrituras elas têm em torno de 4.000 anos. Então, se a gente vê tudo isso, a gente sabe que essa narração foi no tempo de Deus, né? Então, eu digo assim, aí se tu vai ver, ele tem mais 2.000 anos, né, após Cristo, e aí juntando tudo, né, desde a criação até hoje, são 6.000 anos, né? Então assim, ó, é muito tempo. E aí eu comecei a entender que, pra mim, naquele momento onde Deus começava a me ministrar, eu via que as águas que batiam até os nossos lombos era da ordem de Deus. E no momento que ela começou a passar disso, que nós tivemos que passar a nado, ela começou a ser após a vinda de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Porque após a vinda dele, muitas coisas começaram a acontecer. Coisas extraordinárias a gente lê na Bíblia que o Senhor fazia e ainda faz, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele continua fazendo e operando as mesmas coisas na nossa vida, na tua vida, né? Ele é o mesmo, né? Então, eu digo que... E eu vi, né, essa parte, assim, onde Deus, Ele dava essa ordem e a gente ainda tinha o controle, eles ainda tinham o controle das coisas. Mas depois que Jesus vem, há um convite para que nós possamos mergulhar mais profundo. A gente não pode se limitar naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, né? Muitas vezes, a gente vê que as pessoas comentam até com a gente, né? Eu acho que eu tô no raso. Eu acho que eu ainda não tô pronto, não tô preparado. Mas me desculpa te dizer, se você nunca entrou nesse rio, você nunca nadou nele. A gente precisa entrar verdadeiramente no rio de Deus. A gente precisa mergulhar verdadeiramente e hoje não é mais a passos, é a nado. Hoje nós precisamos ir muito mais profundo naquilo que Deus tem para nossa vida. E hoje esse rio, ele flui na minha e na tua vida. Hoje ele flui na nossa casa.
Hoje ele flui aonde a gente passa e onde a gente está. Esse rio, ele flui verdadeiramente. Ezequiel, ele teve toda aquela visão, né, de estar vendo, né, aquela vara de medir, e conforme ele ia medindo, conforme o homem ia medindo, Ezequiel ia ficando, né, mais fundo, mais profundo. Até chegou um momento que eu acredito que ele olhou para ele e falou assim, agora não dá mais para medir. Agora a gente não tem como mais medir, tu vai ter que passar nadando. Imagina, eu não sei nadar, vou ter que aprender, tô no rio, vou ter que me virar, né, vou ter que entender que eu vou precisar nadar para chegar até onde eu preciso chegar. Porque até um momento da nossa vida, a gente consegue manter o controle de todas as coisas. E essa palavra falou muito comigo a respeito de níveis, assim, né? Enquanto eu estava lendo a palavra, eu conseguia enxergar, né, a água nos tornozelos. Eu conseguia enxergar a água nos joelhos, eu conseguia enxergar a água nos ombros. Isso fala muito de nível, né? Hoje nós vamos aplicar esses níveis na nossa vida. Qual é o nível que a gente está hoje? Quando você entra no rio, né, verdadeiramente, ele já não está mais nos tornozelos. Quando nós entramos verdadeiramente na palavra de Deus, Rodrigo, a gente já não está mais com a água na beira. A gente já está literalmente afundado, imergido nesse rio. Jesus já veio e desde a vinda dele, as águas só aumentaram. Desde que Jesus voltou, as águas aumentaram em um nível absurdo. E a gente precisa nadar. A gente precisa mergulhar mais profundo. E nós, como é que nós estamos? Em que nível? Em que nível de raso? Em que nível de profundo? Será que verdadeiramente eu já entrei nesse rio? Será que em algum momento eu já estive dentro desse rio verdadeiramente? Eu já senti o poder de estar a nado na presença dele? Ou você está no rio nadando ou você nunca esteve nele? O Senhor era claro quando ministrava isso no meu coração nessa tarde. Ou você está no rio, ou você nunca esteve nele. Nós precisamos experimentar esse nível na nossa vida. A segunda coisa que eu vejo é a posição, né? Eu vejo aquela vara, eu vejo as posições da vara, né? O jeito que ele ia medindo, né? Os passos anados, nós vemos as profecias sendo geradas. Se nós ler Ezequiel, a gente vai ver o mar morto sendo sarado, né? A gente vê ele falando sobre peixes. E peixes significa o quê? Salvação, vidas, pessoas, evangelho. Peixe significa isso. E quando a gente entra no rio, a gente vê os animais ganhando o quê? Ganhando espaço. Quando a gente entra dentro desse rio, a gente vê que os animais, eles tomam território, eles entram, eles ganham um espaço muito grande. Eles conseguem andar verdadeiramente naquilo que eles estão vivendo, que é o espaço do oceano. E quando a gente ganha esse espaço, a gente recebe verdadeiramente o rio de Deus na nossa vida, né? Até não darmos mais pé. E eu vejo muitas vezes a posição de uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos nós, gente, que fique bem claro isso. Nós somos a igreja de Jesus. Foi por nós, morte e morte de cruz. E nós somos a igreja de Jesus. E eu vejo que quando a igreja de Jesus está posicionada em um lugar a nado, é praticamente a mesma coisa de que você vê vários pescadores indo de barco até onde eles não podem caminhar, jogando as suas redes e pegando muitos peixes. E você consegue entender que uma igreja posicionada, ela reflete a salvação. Você consegue entender isso? Que quanto mais profundo, quanto mais longe, mais o alcance daquilo você tem. E essa é a visão de um pescador. Né? Se ele ir com um barco lá profundo, jogando as suas redes, ele sabe qual é o resultado dessa pesca. E quando nós nos posicionamos todos no mesmo lugar, quando nós estamos todos imergidos nessa água, nesse rio de Deus, existe salvação. Existe uma salvação para as nossas vidas. E a igreja, quando ela acessa esse rio, né, ela se posiciona, o rio flui. O rio flui. E hoje nós estamos aqui para dizer que o rio flui. Quando nós nos posicionamos como igreja, quando nós nos posicionamos como filho de Deus, para fazer que o rio flua em outras vidas, ele traz salvação. Ele traz salvação. Isso é muito importante. A gente entender que existe uma posição nas nossas vidas. E você precisa estar na posição certa. Você precisa nessa noite estar no lugar verdadeiro. E é um tempo de salvação, gente. É um momento, é um estado onde a gente está de salvação. É uma estação onde o Senhor grita por salvação, para o povo dele.
né? E esse mês agora de abril reflete muito sobre isso, né? Sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente vê que a salvação, ela vem num nível muito alto nesse tempo. Onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas comemoram, onde as pessoas entendem a paixão de Cristo. Mas isso tem que ser diariamente nas nossas vidas. A gente tem que nos posicionar como igreja, a gente tem que se posicionar como os filhos de Deus. Sermos aqueles, né, aqueles barcos com aqueles peixes jogando as redes, sabendo que vai vir um resultado de salvação, de vidas, de pessoas, de evangelho daquele lugar profundo. É ali aonde nós devemos estar. E no momento que eu entendi isso da parte do Espírito Santo na minha vida, eu me vi literalmente mergulhando em águas profundas e tendo a mesma liberdade que um peixe tem no meio do oceano, de poder fazer, né, verdadeiramente o que ele pode fazer quando ele tem espaço. Um peixe, quando ele tem espaço, ele vai expandir tudo aquilo ali, ele vai andar por tudo, ele vai ganhar todo aquele território, porque aquele território é dele, a profundeza é dele. Ele não vai se criar no raso, ele não vai se criar com as águas nos tornozelos. Ele não vai se manter na superfície do raso. Lugar de salvação, gente, está no profundo, não adianta. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos estar muito mais além daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você consegue acreditar que Deus tem muito mais para a tua vida nesse tempo? Deus tem muito mais para fazer na tua vida para que você possa salvar outras vidas. Amém? Outra coisa também, gente, que eu vejo é o controle, né? Quando a gente fala dessa palavra de mergulhar, de passar a nado, de caminhar com Jesus, a gente vê muito controle das coisas. Porque quando a gente está realmente na superfície, quando a gente está realmente no nado, a gente tem o controle de tudo. A gente pode se mover, a gente pode ver muitas coisas, né? E eu vejo que o controle, ele tem um espaço muito grande muitas vezes na nossa vida, como cristão. Muitas vezes a gente só quer ficar naquele lugar onde a gente consegue observar tudo, né? Muitas vezes a gente não está preparado para viver algo que a gente nunca viveu na presença de Deus. Eu não sei, mas hoje eu tenho, né, quase 12 anos aí que eu aceitei Jesus, e eu vejo que eu sempre oro pedindo para que o Senhor sempre me mostre algo revelador da palavra dele que eu nunca tenha vivido antes. Porque é esses momentos que a gente tem que pedir com o Senhor, né? Então, Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou. Ele ficou 40 dias ensinando coisas referentes ao reino, que aí vem Pentecostes, né? E durante 10 dias, o que acontece? Dentro de uma casa, muitas almas são salvas. Muitas almas alcançam a salvação. Você consegue imaginar isso? Então quer dizer que antes da medição, eu vejo que a gente ainda era limitado. A gente ainda tinha um controle. Mas depois da vinda de Jesus, a gente ia ter que mergulhar a nado. A gente não ia ter mais como medir, nem ter o controle, nem ter o nível, e nem ter posições na nossa vida. Nós ia ter que mergulhar mais profundo. Aí Jesus vem, né? Ele morre, ressuscita, caminha 40 dias com os discípulos, ensina tudo sobre o reino. Peraí que tem mais 10 dias aí, eu vou reunir dentro de uma casa muitas vidas, e essas vidas vão ser salvas. Foi quando desceu, né, o fogo. E eu digo assim, quão impressionante é essas coisas na presença de Deus. E logo, né, muitas almas foram salvas. Hoje, não dá pra gente viver no raso. Ou você entra no rio a nado, ou você tem que sair dele. Ou você entra no rio pra nadar, ou você sai dele. Porque o que Deus tem é muito mais profundo do que isso. Você nem começou a viver ainda o que o Senhor tem pra tua vida. Chegou o tempo. Eu acredito que é nesse momento agora, é nessa geração toda de live, de microfone, de luzes, de LED, de internet, é nessa geração que o Senhor está querendo se mover. Em uma célula nós falamos sobre, né, Jesus e a internet e as redes sociais, né, e uma das meninas aí dos Conectados, ela ministrou. Se Jesus fosse desse tempo, será que ele usaria o celular? É claro que ele usaria, assim como nós estamos usando. Ele usaria para ministrar o evangelho, para falar do reino de Deus e para salvar vidas. Essa foi a pergunta que ela nos fez. Será que ele usaria? Porque essa é a tecnologia desse tempo. Então, com certeza, a gente está fazendo aquilo que ele nos ensinou, que é pregar o evangelho, falar da palavra dele, falar do amor dele que gere salvação às pessoas, né? Então, esse é o raso. Esse não é mais o raso, né? Esse já é o profundo da presença de Deus. E muitas vezes a gente acha, né, que a gente não tem maturidade, que ainda não vem um crescimento, né, para nossas vidas. E eu fico pensando, a gente não
não pode mais pensar nisso, a gente não pode mais nos limitar, porque isso limita o agir de Deus na nossa vida. A gente não pode achar coisas na nossa vida nos limitando, porque só Deus pode fazer. Só Deus pode mover as mãos dele em nosso favor. E a gente precisa fazer o que? Experimentar de Deus e entender que você pode perder totalmente o controle quando a gente entra mais profundo, quando a gente mergulha mais fundo na presença de Deus, a gente perde totalmente o controle. Você não tem mais como medir as coisas, não tem como medir quem é que está no raso, quem é que está no mais profundo, quem é que está na beira. Você não consegue ver isso. Porque quando você não consegue ver isso, você entende que todas as pessoas que você necessita, elas estão mergulhando contigo nesse profundo. Amém? Elas estão entendendo junto contigo o que está acontecendo. As pessoas na tua volta também estão submergidas nesse rio, e eu acredito que elas também estão lá fundo, elas não estão ligando para quem está no raso, para quem está na beira, para quem está com água nos lombos, porque elas estão mais profundo, elas não têm mais o controle disso. Elas experimentaram verdadeiramente aquilo que Deus quer. Então, quando o Senhor aciona algo na tua vida, tu pode ter certeza que tem uns soldados contigo junto, entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo. O raso não é mais no nosso lugar e nós estamos no rio de Deus nesse tempo, e você precisa permitir que esse rio te leve ao rio do trono do Cordeiro. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa palavra, que essa palavra ela tem o poder de nos posicionar, nos trazer um posicionamento. E hoje, né, durante a oração, a gente conseguia entender onde a gente estava, né? O louvor falava muito com nós, e em todos os momentos eu me vi já correndo pro fundo, né? Já corri, não queria mais o raso, eu queria pro fundo. Porque é essa experiência que eu quero ter com Deus nesse tempo, né? De algo mais profundo em Deus, de algo mais verdadeiro em Deus. De não levar as coisas de uma forma automática, saber que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Eu queria deixar uma conclusão aqui para vocês, que deixa as águas fluírem, deixa as águas te levarem, entra no rio de Deus hoje e nade. Nade com autoridade, até que nada mais importe para você. Só ser conduzido pelo rio, não precisa pensar em crescimento, não precisa pensar em posição, só entra nesse rio e deixa fluir. Essa era a ordem do Espírito Santo para a nossa vida hoje. Só entra e deixa que o rio faça o progresso. Deixa que ele flua. E hoje também eu me lembrei muito de uma passagem, né, de João 4, que Jesus ele ensina isso para nós em João 4, sobre o encontro dele com uma mulher samaritana. No momento que ele oferece a água, minutos depois, essa mulher salva uma nação. Você consegue entender o poder disso? Você consegue entender que em minutos o Senhor pode te levantar para ser um ganhador de almas, um ganhador de vidas, ganhador de uma nação. Essa mulher não tinha entendimento de nada. E Jesus nos ensina que ele estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Ele entrega uma água para essa mulher e ela não pensa duas vezes em sair gritando, bendizendo o nome daquele que vive e dizendo que existe salvação e uma cidade inteira é rendida ao Senhor. E essa mulher passa a ser uma das mulheres mais evangelísticas da Bíblia, né? A mulher samaritana. E eu acho muito lindo isso. Quando o Senhor nos oferece algo na presença dele, existe um propósito muito grande. E esse propósito não é só para ti. Primeiro ele vai te tocar, depois ele vai fazer. Esse propósito não te diz respeito só à tua vida, só ao teu crescimento, só aquilo que tu tá pensando a respeito de ti. O tempo tá passando. Hoje tem que ser a nado, você vai ter que nadar. Você vai ter que nadar porque eu tô vendo pessoas aí do outro lado sendo escolhidas pelo Senhor nesta noite. Amém. Para salvar uma nação, para salvar sua casa, para salvar sua família. Tô vendo pessoas aí onde o Senhor tá dizendo e olhando para cada um de vocês, dizendo assim, ó, esses aí eu quero. Esses aí eu preciso que o meu rio flua na vida deles e eles sejam um canal de bênção em outras vidas. Amém, gente? Não é tempo de você estar no rio e não fazer nada. É tempo de você nadar. Quanto mais você se entrega, mais você entende aquilo que Deus faz na tua vida. E muitas vezes eu entendo assim que não importa o tempo que tu esteja dentro desse rio. Importa é como tu te entrega para esse rio. Não importa quanto tempo você ficou num lugar. Importa como você vai se entregar daqui para frente.
E isso até me emociona, porque hoje eu sou uma pessoa que eu tô totalmente disponível para que ele venha fazer a vontade dele na minha vida. E aquilo que parecia verdade, né? Muitas vezes a gente tá ali parado no rio, o tempo tá passando, eu tô parada no rio, o tempo tá passando, eu tô parada no rio. Mas quanto desse rio eu tô vivendo? Quanto desse rio eu tô aproveitando? Quanto desse rio eu tô perdendo de salvar vidas? Porque eu sei que é lá no fundo, que até os pescadores têm esse entendimento, que é de lá que vem o peixe, né? É de lá que vem aquilo que eles precisam para encher as redes. Jesus, muitas vezes ele nos ensina, a Bíblia nos ensina, né? E eu vejo essa palavra também, né? Quando Jesus pega o barco e leva Pedro lá pro fundo, né? E joga a rede para esse lado. Não, já joguei, mas pode jogar de novo, porque ele sabia que ele estava num lugar profundo, onde não podia se passar caminhando, onde não podia se passar de qualquer jeito, era só a nado. É só a nado. E eu vejo que quando a gente está a nado, ele está junto. Ele está junto em todo momento. Quando o Senhor entra na nossa vida, ele nos ensina a nadar nesse rio. Assim como ele ensinou Pedro a jogar a rede no lugar certo. E ele tão acostumado a jogar no outro lado. E ele sabia exatamente, como um bom pescador, que ele não estava dando peixe. Mas quando Jesus, ele tá ali, no fundo, lá no profundo, as coisas acontecem. E hoje eu tomei posse disso pra minha vida, porque eu vejo que muitas vezes eu tô jogando tantas coisas no raso, e a gente tá jogando as coisas no raso e a gente não tá vendo o resultado. E ele simplesmente convida Pedro para entrar no barco e vamos lá e vamos pegar. Era tanto peixe, que as redes não aguentaram. Assim como a palavra diz que era tanto azeite que faltou botija, né? Então onde ele tá, gente, é milagres, e milagres, e milagres. E eu preciso viver esse Jesus de hoje, um Jesus de milagre, um Jesus de cura, um Jesus que pode entrar dentro da nossa casa, ele pode modificar todas as coisas. Muitas vezes falta fé no nosso coração. Falta entender quem é o Senhor. Falta entender o Deus que a gente serve. Essa semana eu conversava com alguém e alguém me dizia assim, que Deus é esse que eu sirvo? Eu disse, olha, eu preciso entender que Deus é esse que eu sirvo, um Deus de milagre. Um Deus que não mudou. Ele não mudou. Ele continua operando milagres na nossa vida. Ele continua fazendo coisas na nossa vida. Ele continua restaurando o nosso coração. Ele continua restaurando o nosso interior. Ele continua fazendo grandes coisas por nós e através de nós. Tu pode hoje te levantar sabendo que existe um rio que flui do trono de Deus e que vai te levar em lugares de cura, que vai te levar em lugares de vida. Existe um rio que flui do trono de Deus que vai te trazer salvação. O que eu preciso hoje? Olhar para o rio de Deus. Somente isso. E não te preocupar com mais nada, porque o convite do Senhor nessa noite é para que você flua. É para que você não se preocupe e flua na presença dele. Deixa que o rio vai conduzir todas as coisas. Lá na frente nós vamos entender o que está acontecendo. Lá na frente nós vamos ter um entendimento de onde o Senhor está nos levando. Agora não é hora de preocupação, agora é hora de fluir. Agora é hora de nadar. A ordem já foi dada. Eu só preciso nadar. Eu só preciso nadar até onde eu conseguir. E nós precisamos ir fundo. E você não está sozinho. Não está, porque você não está sozinho nesse momento. Não está, porque ele te faz um convite. Ele não vai te deixar sozinho no meio deste oceano. Mesmo não sabendo nadar, o Senhor vai te ensinar nesse tempo. Chega de raso. Chega de superfície. Chega de fazer sempre a mesma coisa. Chega de viver tempos vivendo aquilo ali. É a hora que o Senhor está te puxando para baixo. Ei, eu preciso de ti agora. Mas eu te preciso de ti em lugares mais profundos. E isso já dá um temor no nosso coração. Meu Deus, aonde Deus vai me levar? Meu Deus, o que ele vai fazer? Meu Deus, será que eu tô pronta? E vem a guerra, e vem a batalha, né? E vem tudo. Mas não dá para se preocupar com isso, gente, porque a gente sabe que existe um Deus ao nosso lado que não nos desampara. A palavra de Deus diz que ele está com nós em todo tempo. No tempo da tua tristeza, no tempo da tua aflição, no tempo da tua alegria, ele está contigo, ele nunca te abandona. Ele está contigo agora, nesse momento. Você consegue sentir a presença de Deus aí? Você consegue entender que ele está do teu lado? Que ele pode ser louvado nesta noite? Que você pode agradecer pela tua vida nesta noite? Ele está aí. Ele não mente, assim como foi orado aqui. Ele não é homem para que minta. Ele nunca vai te abandonar. Mas Deus não escuta minhas orações, ele escuta. Ele está do teu lado e tudo que você está passando hoje tem um grande propósito.
Muitas vezes a gente não fala nada para o Senhor. Muitas vezes a gente não diz nada para Deus. E Ele fica esperando nós falarmos com Ele. Se a nossa boca não falar com aquele que pode transformar as nossas vidas, não vai ser as outras pessoas que não podem fazer nada que vão resolver. Deixa que Deus vai levar as pessoas certas na tua direção. Deixa que esse rio vai fluir, vai trazer, né, a provisão correta. As pessoas certas. E eu tenho uma leve intenção que vai ser os amigos de Deus. É o povo dele que ele vai chamar para te ajudar. Porque ele sabe quem clama por ele. Então, que nesta noite você possa receber essa palavra. É uma nova estação, gente. A estação nova está dizendo, as águas de hoje só se passa a nado. A estação não muda. Não existe fórmula para nadar. Você só precisa nadar. Como eu faço para nadar, né? Você só precisa nadar e seguir o rio e fluir. Hoje eu pensei, né? Se Josué imitasse Moisés, será que o Rio Jordão se abria? É claro que não. Não ia se abrir. Porque Moisés ia bater o cajado, não ia abrir, porque não era estação, não era de cajado. A estação não era do cajado. Né? Porque Josué ainda tinha que passar com as pedras, com as tribos, com a arca da aliança. Tinha um povo todo para passar por aquele rio. A estratégia era outra. Se você não entrar nesse rio, você nunca vai saber a estratégia que Deus tem para tua vida. Se você não entrar verdadeiramente, não mergulhar verdadeiramente, você não vai saber a fórmula que você vai precisar usar para lutar essa batalha. E cada estação e cada pessoa, Deus vai direcionar de uma forma diferente. Não adianta. Podia muito bem, porque essa palavra de Ezequiel também fala de legado, né? Assim como Moisés fez, Josué poderia ter feito, mas não foi da forma de Moisés. A gente é grato pelo cajado de Moisés, pelo mar vermelho ter se aberto e o povo ter passado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite, mudou a estação. Não é mais isso que o Senhor quer da tua vida. Nós não devemos mais olhar para o que foi feito. Somos gratos com tudo que aconteceu, mas existe algo novo para a tua vida hoje. Existe algo novo para a tua vida hoje. Não te apega naquilo que você... Meu Deus, sempre foi dessa forma, agora vai ter que mudar? Sim, vai ter que mudar. A estação mudou, o tempo mudou. E hoje não vai ser mais com cajado, né? Que Deus vai te tirar dessas situações. Como vai ser? Você vai ter que mergulhar. Você vai ter que entrar nado nisso. Né? Não queira mais olhar para essa estação onde o anjo vai te levar para cada mil, não. Já passou isso. Jesus já voltou e quer que tu viva muito mais profundo. Ele já voltou e ele está voltando. E está aqui o nosso dever de avisar isso a todo mundo. Né? Eu acredito que isso hoje possa estar ganhando vida no teu coração. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te trazer um novo tempo, uma nova estratégia, mas tudo vai depender da tua posição. Não adianta dizer que você está no rio se você nunca experimentou desse rio. Você precisa experimentar coisas novas. Você precisa experimentar como Deus vai te usar nesse tempo. Já parou para pensar como Deus vai te usar nesse tempo, Rodrigo? Não faz nem ideia. Eu não faz nem ideia disso. Mas se tu mergulhar, tu vai saber. É isso aí. Se ele mergulhar, se nós mergulharmos e se nós irmos a fundo, Deus vai nos entregar aquilo que nós precisamos fazer. Para quê? Para a honra e glória do Senhor, não para a honra e glória da Juliana. Não para a honra e glória de homens, é para a honra e glória do Senhor que Ele vai fazer isso na tua vida. Não é para ti, é por toda uma nação. Assim foi com a mulher samaritana. No momento que Ele cura ela, ela cura uma nação. No momento que ela entende quem é Ele, ela passa, né, a boa notícia para todo mundo. E como que as pessoas acreditaram nela daquele jeito? Porque já fluía cura dela, já fluía cura, já fluía verdade. Tudo que Jesus tinha que fazer naquele momento, ele entregou com a água da vida. E o momento que a gente recebe essa água da vida, tudo é transformado na nossa vida. E muitas vezes a gente não se deixa ser transformado, não se deixa ser mudado. E eu acredito que em nome de Jesus, chegou o tempo para a tua vida. Chegou o tempo para ti nesse momento, chegou o tempo para mim, chegou o tempo para nós. Chegou o tempo conectados e você ser usado de outra forma, de outro jeito. E eu acredito que o Senhor está falando conosco. E eu já estou sentindo liberdade de fluir nesse rio. Eu já acredito muito no que Deus vai fazer nesse tempo. Eu acredito muito que Deus vai se mover através de nós nesse tempo. Amém? Queria agradecer a todos vocês nesta noite.
pela palavra, pelo tempo. Todos vocês que assistiram a live, muito obrigado por ter entrado, ter ofertado esse tempo para o Senhor, que Ele venha retribuir ao teu coração, né? Que Ele venha se mover nesse tempo na tua vida. Pensa nesta noite que você precisa mergulhar mais profundo. Eu acredito que outras pessoas já estão recebendo estratégia de Deus, porque é real a presença dEle nesse momento. É real o que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Há um convite do Senhor para irmos mais profundo. Resultados que você precisa para a tua vida tá mais abaixo, mais profundo. Lá naquele lugar, onde só Jesus pode te levar e está dizendo para ti, lança que eu te trago tudo que tu precisa. Ele é esse Deus. Um Deus que tu não precisa pagar para receber nada. Né? Muitas vezes nós vemos, né, tantas coisas acontecendo na nossa volta, pessoas pagando por cura, pagando por libertação, pagando por casamentos, pagando por tudo. Aonde nós temos um Deus disponível que diz em todo tempo estará conosco e nos ajudará a passar por todas essas situações. Estamos, né, buscando um tempo de entendimento onde nós temos que ser fortes e corajosos nesse tempo, de acreditar, de jejuar, de buscar pela presença de Deus e louvar o Senhor pelo que está acontecendo aqui hoje. Louvamos a Deus por todas essas pessoas que entraram na live e acreditaram e estão acreditando que o Senhor pode fazer algo na tua vida. Você é um escolhido. Nesta noite você é um escolhido, você é um separado para que o Senhor venha fazer algo poderoso na tua vida. Não é hora de olhar para a vara de medir, não é hora de parar no raso, é hora de mergulhar profundo, é a nado. O que eu preciso está mais profundo. Se a gente não buscar por isso, a gente não vai entender o que Deus tem para nós. Amém, gente? Queria agradecer muito, muito. Já me despedi várias vezes, né? Queria agradecer muito, é muito bom ficar falando do Senhor, na hora dá um nervoso, dá tudo errado, ninguém ajeita nada, mas depois, ó, a paz reina, o Senhor toma conta de tudo, né? Mas é assim que funciona, né? A gente tá querendo dar o nosso melhor pro Senhor. Muitas vezes a gente quer dar o melhor, o Senhor só quer passar a mensagem, né? Não importa o mensageiro, só importa a mensagem. Então a mensagem foi dada nessa noite, quero agradecer a todos vocês, que tenham uma boa noite. Também quero orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu coração neste tempo, pelas lutas muitas vezes que nós travamos e a gente acha que a gente está sozinho, você não está sozinho. O Senhor é contigo nesta noite, Ele entrou nessa causa para dizer, eu sou contigo nesta noite. Amém? Que Deus os abençoe e guarde o coração de vocês. Semana que vem estamos de volta. Avise teus amigos, avise teus vizinhos, avise todo mundo que a gente está aqui para dar um recado importante de Deus. E semana que vem vai ser quarta-feira, gente. Vai estar todos os anúncios ali, né? Vamos estar nos encontrando na quarta-feira. Ainda não temos um dia fixo porque a gente tem que revezar, né, conforme o nosso trabalho. Mas eu acredito que vai ser bênção também e que vocês possam estar nos acompanhando, né? Todo dia uma mensagem diária ali no grupo, no Instagram para vocês. Todo dia uma mensagem diária no YouTube e a gente tá ali lançando a palavra de Deus, né? Todos os conectados estão se movendo, tá todo mundo danado, tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo entendendo a mesma coisa e a gente tá fazendo pro reino, pra Deus, né? Todo mundo livre e espontâneo para fazer o que Deus quer, tá bom? Beijo no coração de vocês, até semana que vem, que Deus os abençoe.